Os 11 maiores laterais do futebol brasileiro. Paulo Guilherme. Apresentação. Sempre tive interesse em saber mais sobre quem vive um pouco à margem dos holofotes do sucesso, como os laterais. Quem se importa com o lateral do seu time? Quem se interessa em saber de um cara que corre para o ataque feito um alucinado e depois tem que voltar no mesmo pique correndo atrás dos adversários? Time bom tem que ter um grande goleiro, um zagueiro vigoroso, um volante capaz de bater até na avó, alguém no meio de campo com a habilidade de um craque e um centroavante matador. Lateral? Põe qualquer um, desde que não faça besteiras e acerte os cruzamentos. Mas não é bem assim. Cada vez mais, os laterais se fazem importantes nos esquemas táticos das equipes. A posição é sem dúvida a que mais evoluiu no futebol mundial. De meros marcadores dos pontas adversários, os laterais foram se transformando em homens de todo o terreno, ampliando cada vez mais suas fronteiras dentro dos esquemas táticos traçados pelos treinadores. Viraram alas, assumindo também funções na armação das jogadas. Ajudaram a sacramentar a morte dos pontas na tática das equipes. Aproveitaram a evolução da medicina esportiva e dos métodos de preparação física para se tornarem os grandes atletas de um time. Correm sem parar os 90 minutos, batem faltas, escanteios, defendem, chutam e fazem gols. A posição de lateral evoluiu muito nos últimos 50 anos, tanto que corre o risco de desaparecer. Muitos clubes já abandonaram os laterais natos e improvisam volantes nas beiradas do campo. Alguns laterais de muita qualidade, como Maicon e Daniel Alves, por exemplo, já não podem ser definidos apenas como alas. São verdadeiros multi-homens dentro de campo. O destino da posição é incerto. Está cada vez mais difícil encontrar jogadores que acrescentem um pouco de talento ao bom preparo físico para exercer esta função em campo. A maior prova disso é a recente história da seleção brasileira. Durante 10 anos, Cafu e Roberto Carlos foram donos absolutos da posição. Nenhum outro jogador apareceu com força suficiente para desbancar a dupla. Cafu parou de jogar após se tornar o atleta que mais vezes vestiu a camisa verde e amarela. Roberto Carlos segue em atividade. Foi considerado culpado pela torcida por ficar parado ajeitando a meia, em vez de ajudar a marcar o ataque adversário na derrota do Brasil para a França na Copa do Mundo de 2006. Nunca mais foi chamado. O técnico Dunga teve 4 anos para encontrar um substituto. Testou vários jogadores. Não apareceu nenhum lateral tão completo quanto o Roberto Carlos para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Ao contrário do que muitos imaginam, não é nada fácil jogar como lateral. Foi com a intenção de mostrar toda essa evolução que escalei em parceria com os editores uma seleção de 11 laterais. Uma tarefa difícil, afinal, teria de condensar em uma única lista os melhores jogadores da lateral direita e os da esquerda. Na emocionante pesquisa sobre o tema, pude deparar com verdadeiros craques da bola, a começar pelos Santos, Newton e Djalma, a dupla de gênios que ajudou o Brasil a ser campeão do mundo 2 vezes, em 1958 e 1962. Carlos Alberto Torres, o eterno capitão do Tri, concedeu uma entrevista tocante sobre suas glórias. Nelinho, um dos maiores cobradores de falta que o mundo já viu. Vladimir, que fez do Corinthians a sua seleção. Júnior e Leandro, homens que brilharam no Flamengo e no injustiçado time que o Brasil montou na Copa de 1982. Branco, um dos heróis do Tetra. Leonardo, o lateral que virou camisa 10. Cafu e Roberto Carlos, batalhadores, polêmicos, campeões do mundo. Reconheço que muita gente boa acabou ficando de fora. Marinho Chagas merecia um lugar no time. Jorginho, lateral direito do Tetra, também. Zé Maria, Mazinho, Rildo, Geraldo Escoto e Josimar foram alguns dos nomes lembrados. Como esta seleção seria totalmente brasileira, ficaram de fora laterais estrangeiros que brilharam nos clubes daqui, como o paraguaio Arce, ídolo no Grêmio e no Palmeiras, o uruguaio Pablo Forlán, do São Paulo, e o argentino Sorín, do Cruzeiro. Como todo homem que escala uma seleção, ser chamado de burro faz parte do jogo. Ajudaram muito a experiência de 20 anos de jornalismo esportivo e as conversas com gente que vive intensamente o futebol, bem como as reuniões com Jaime e Luciana Pinsky, da editora Contexto, que me apresentaram este encantador projeto de uma coleção de livros sobre os melhores jogadores de cada posição. Mais do que destacar as habilidades e os títulos de cada jogador, a intenção do livro foi mostrar também o lado humano de quem teve de superar as desconfianças para também... Sample complete. Ready to continue?